Tá começando mais um episódio aqui no nosso canal, onde a gente conversa com os brasileiros imigrantes que moram aqui em Malta ou que estão de passagem fazendo intercâmbio para contarem um pouquinho de como que tá sendo e foi o processo aí de chegar aqui em Malta, viver aqui na ilha. E hoje a gente tá com uma convidada que já mora há 8 anos aqui em Malta e ela é chefe de cozinha e empresária de um dos restaurantes brasileiros aqui mais conhecidos da ilha. Seja bem-vinda, Thaís Sampaio. Olá, tudo bom? Tudo bem? Animada para essa conversa, para a gente descobrir tudo que você já viveu aqui nesses 8 anos, hein? Eu também tô bem animada para contar um pouquinho da minha história aqui. Então vamos lá. Ó, gente, antes da gente começar aqui nosso bate-papo com a Thaís, se você está assistindo esse episódio aqui, tá planejando seu intercâmbio aqui para Malta, quer saber quanto que custa para você estudar inglês aqui, fazer um orçamento, você pode vir no QR Code que está aqui na tela ou no link da descrição, que aí você já entra em contato com uma das nossas agências parceiras, que é a Trinity Intercâmbios. Já vai lá, preenche formulário para conversar com eles e fazer um orçamento aí para logo você estar aqui em Malta também. Então, bora lá. Vamos começar do começo. Eu sempre falo isso, né? Vamos começar do começo. A gente vai ter que fazer aquele resumo, porque 8 anos é muita coisa, né? Muita coisa. Muita história. Malta não é seu primeiro país de saída do Brasil. Você já foi para outros lugares antes? Como que foi essa tua saída, assim, né? Isso, eu saí do Brasil em 2014, eu me formei e mudei, fui para Irlanda. Eu morei na Irlanda 3 anos e daí eu saí de lá e mudei para Malta. Olha, isso foi que ano? Eu morei na Irlanda de 2014 a 2017. 2014, 2017. Não era na época que tava o boom dos brasileiros, mais ou menos. Mais ou menos. Eu peguei aquela época quando começou a crise imobiliária, começou a chegar muito brasileiro, mas a hora que estourou mesmo a bomba, eu já estava aqui em Malta. Já estava aqui em Malta. Sim. E você foi, qual que foi o teu, assim, primeiro o objetivo, né, de você, putz, o que te fez sair do Brasil, assim? O que te motivou a fazer suas malas e ir para Irlanda, assim? Eu tinha acabado de me formar na faculdade, né? E aí eu sempre tive um sonho de abrir meu próprio negócio e tal. E aí, conversando com a minha mãe, ela falou: tenta viajar, vai para fora e tal, para ter uma experiência diferente. E eu já estava pensando nisso, eu já queria. E aí eu coloquei isso na cabeça, assim. E aí eu comecei a pesquisar, mas eu não pesquisei muito. Sei lá, eu ouvi o nome Irlanda, falei: eu quero ir para esse lugar. Só foi. E fiquei com isso na cabeça. E aí eu comecei a ver um monte de amigo indo para lá e tal. E aí vi que, tipo, precisava muito de chefe lá. E eu tinha acabado de me formar, já tinha um pouco de experiência. Falei: vou me jogar. Olha, mas então você não foi necessariamente para estudar inglês, fazer intercâmbio? Não, você já foi para trabalhar. Sim, o inglês nunca foi o meu foco, assim, tanto que eu cheguei lá e não falava nada, aí eu fui aprendendo no dia a dia. No dia a dia. Você tem cidadania europeia, não? Tenho cidadania italiana. Então já facilita um pouco, né? Mas quando eu cheguei eu não tinha ainda. Eu fui como estudante daí. Ah, tá. Porque na época que eu fui você tinha o visto de 1 ano, né? Você estudava 6 meses e podia trabalhar os outros 6 meses. Aí eu fiquei o primeiro ano, aí quando venceu o visto eu renovei, mas daí eu já comecei a tirar a cidadania. E como que foi, assim, o processo de encontrar um emprego lá? Foi relativamente fácil? Você já entrou na área que você queria, assim, já entrou como chefe? Você teve que dar uns passinhos para trás? Como que foi, assim, esse processo? Foi fácil, assim, não posso falar que foi difícil. Eu cheguei em setembro e eu comecei a trabalhar em novembro, então demorou aí 2 meses. Mas no começo eu não estava procurando muito emprego porque eu não falava muito inglês, né? E aí, como eu tinha acabado de me formar, eu queria trabalhar na cozinha. Então eu meio que procurava, mas não procurava muito e tal. E aí eu dei sorte. No dia do meu aniversário, eu acabei conhecendo a dona do restaurante que eu fui trabalhar, o primeiro restaurante. E aí deu um tempinho, eles me contrataram e eu trabalhei nesse restaurante por 1 ano. Assim, no começo é sempre complicado, né? Lá no inverno é bem parado. Então, às vezes eu ia, lavava uma louça, fazia algumas coisas para pegar um pouco mais de horas, mas sempre trabalhando na cozinha. E isso, Dublin? Isso em Dublin. Olha só, então valeu a experiência lá. Você trabalhou em Valeu. quantos restaurantes lá? Trabalhei num 5, 6, eu acho. 5, 6. Por que você saiu de lá? Eu tava meio saturada, assim, eu tinha terminado um relacionamento e aí eu achei melhor procurar novos ares, assim. E também tava um pouco cansada de lá, mas aí quando eu saí eu percebi que eu gostava muito de lá. Na verdade eu sempre gostei, né? Mas eu acho que eu precisava passar um tempo fora.
Eu acho que é sempre assim, né? Até eu acho muito a correlação do Brasil que muita gente tem, né? É só você sair do Brasil, você começa a amar várias coisas que Sim, tinha lá, não é bem assim? Sempre quando sim. você tá longe, depois você percebe, putz, coisas que eu gostava. E acho que acontece com vários lugares, né, que a gente vai. Sim, com certeza. E Malta surgiu por quê? Assim, você tinha conhecido alguém que já tinha vindo pra cá e te falaram? Ou você descobriu do nada, né? Como que foi essa Eu mudança, descobri assim? do nada, porque na verdade, quando eu decidi sair da Irlanda, eu estava procurando emprego. Então, eu estava procurando emprego em Amsterdã, estava procurando emprego na França. E aí, um amigo de uma amiga minha, ele era chefe de um restaurante 2 estrelas Michelin em Saint-Tropez. E aí, eu estava pensando em ir para lá. Comecei a conversar com ele, a gente meio que tinha acertado tudo. Só que aí, como estava meio em cima da hora, eles não tinham hospedagem para mim, tipo, eu não podia ficar no hotel. E aí eles até me ofereceram para ficar um pouco mais afastada do hotel, só que pô, em Saint-Tropez é tudo muito caro, o salário não era muito legal, mas ao mesmo tempo eu ia trabalhar num restaurante Michelin, mas enfim. Sim, é uma experiência. Sim, É. sensacional. Mas aí eu comecei a pesar e tal, e aí eu comecei a procurar nesses grupos do Facebook de emprego, tipo na Europa em geral. E aí eu comecei a ver umas fotos de Malta, falei, ah, por que não? Um lugar pequeno, com mar e tal. Eu sempre falei que eu queria morar na praia, até eu morar na praia. E aí eu vim passar, aí eu comecei a conversar com um cara que ele contrata, tipo, chefes. Ele tem uma empresa especializado em, tipo, em trabalho, assim, como se fosse um RH e, enfim. E aí eu vim para cá e fiquei 2 dias aqui. Ele tinha marcado um monte de testes para mim, tipo, em vários restaurantes. Aí eu fui no primeiro, eu não gostei, aí fui no segundo, tipo, aí eu consegui um emprego. Ai, então foi rápido. Daí você já ficou? Ou você voltou pra Não, eu Irlanda? voltei para Irlanda. Eu Aham. vim só passar o final de semana. Daí hoje eu fiz esse trial, tipo, consegui um emprego. Aí no dia seguinte eu tinha mais uns 2, 3 trials. Eu falei assim, ah, não. Aí eu fui pro Blue Lagoon. Aí eu falei, pô, aí você vai para lá, você acha, nossa, que É. sensacional, né? E aí eu voltei para Dublin. Era até para eu ficar mais 2 meses, mas daí eu fiquei lá mais 3 semanas e já mudei para cá. E já mudou, veio assim. Sim, Oh, foi rápido, hein? Em sim, 2 dias você já arranjou um emprego aí. sim. Sim, olha. A mão de obra aqui, né? Se você se esforça um pouquinho, é muito fácil de arrumar. E você acha que dentro dessa área, assim, de restaurantes, tranquilo, assim, É muito muito. fácil, muito É. fácil. Sim. Com experiência ou também sem experiência? Ah, com experiência, sim, eu acho que depende da sua da boa vontade da pessoa e o quanto você está disposto a aprender a se dedicar, sabe? Tem gente também que não se ajuda muito, mas se você tá ali, tem vontade, o pessoal te contrata sem você falar inglês, sem nada. Mas aí você tem que dar uns passos para trás. Às vezes, se você não fala inglês, não tem experiência, começa lavando louça, começa ajudante, e aí você vai crescendo se você tiver interesse na área. Sim. E para quem, assim, às vezes está buscando isso, assim, quais seriam as tuas primeiras dicas, né? Em questão de, putz, preciso de um currículo. Como que funciona, assim, para trabalhar dentro de restaurante, seja atendendo ou dentro da cozinha mesmo, né? O que que a pessoa precisaria fazer? E também acho que mencionando skill pass, vai? Que agora também tem essa Ah, questão, né? agora Quem não é tem isso, sim. europeu precisa já agora, né? Eu acho que é uma coisa que o governo fez para dificultar um pouco, mas eu também não acho que está errado, porque a quantidade de gente que estava vindo, e aí você vai na cozinha, não tem muita higiene, a pessoa às vezes não tem o básico, sabe? De alguns países, o básico ali da higiene. Aí é complicado, porque acaba. É perigoso no final, né? Para o turista, para o pessoal daqui. Sim. Então, eu acho que dificultou, mas eu acho que no final das contas é uma coisa boa, sabe? Aham. Tem que fazer o curso, tem que gastar um pouco, né? Para quem não tem passaporte depois, Sim. eu acho que a partir do ano que vem, quem tem passaporte vai precisar também, né? Do Skill Ah, Pass. mas eu acho que isso eles vão jogando Você aí. Ah, acha? eu acho. Você acha que vão. Mas por enquanto agora tá precisando, Tá. né? Agora o pessoal, se você tá vindo e tá pensando em trabalhar num restaurante, e não tem passaporte europeu, já vai ter que mexer os pauzinhos aí para fazer o curso, né? O visto encareceu bastante, né? É verdade. Antigamente era 300 euros e era só os exames. Agora tem isso, tem mais um monte de coisa que está entrando. Mas eu acho que Malta cometeu um erro, acho que eles abriram muito as pernas, assim, e aí eles se perderam e acho que eles tiveram que começar a fazer algumas coisas para poder controlar. Para controlar. E Porque daí acho que eles agora. perderam o controle. É verdade. Mas acontece, né? Acontece, Agora acontece. Mas tá tudo certo. tá tudo certo. E aí, quanto tempo você ficou trabalhando em outros restaurantes aqui em Malta, até de fato você falar, não, agora chegou minha hora de abrir o meu, né?
Eu trabalhei, acho que 4 anos, o Spot fez 2. Trabalhei por 6 anos, Aham. mais ou menos. Passei por vários restaurantes aqui. Vários restaurantes aqui. E Vários, tudo vários. chefe. Todos você Sim, trabalhando como sim, chefe. sim. Todos como chefe. E aí, cozinhas diversas. Você tem alguma especialidade, assim, tirando a brasileira, obviamente? Tem alguma outra que você se identifica mais? Na verdade, assim, eu nunca trabalhei em restaurante brasileiro. Eu Aham. nunca cozinhei, nunca fiz muita comida brasileira, assim. Desde o Brasil, eu trabalhei em restaurante argentino, eu trabalhei em restaurante judaico. Então, eu nunca fui, eu cozinhava em casa, assim. Enfim. Que a minha especialidade mesmo, assim, eu sempre tive uma base de cozinha francesa, italiana, que foi o que eu sempre gostei. Aí, morei na Irlanda também, aprendi bastante, trabalhei em bastante pub lá, trabalhei nos restaurantes tipo um fine dining Aham. e gostei bastante. Aqui em Malta eu trabalhei em italiano, trabalhei em restaurante maltês, fiz um pouquinho de Um tudo. pouquinho de tudo, culinária mediterrânea, Mediterrânea, geral. assim. Já fez o coelho aqui para os Já eu malteses? trabalhei lá em MGR, trabalhei por 1 ano lá. Olha só, bem na vilinha típica, Sim, autêntica. Olha aprendi, só. pô, fiz bebuche, fiz carne de cavalo, fiz coelho. Qual seria o prato que você indicaria, assim, pro pessoal que tá vindo aqui pra Malta, né? Qual o primeiro, assim? Seria o coelho O ou algum coelho. outro? Coelho. Eu acho que o coelho é a carne de cavalo, que é bem diferente. No Brasil É a gente não tem, né? verdade. E eu gostei da carne de É cavalo. maravilhosa. Mas eu tenho uma dosinha. Ai, gente. A carne de coelho eu não tenho tanto, mas a de cavalo não gosto de pensar muito, sabe? Né? É bem parecida com a carne de boi, né, na verdade, mas Sim. é bem gostosa. Eu gosto E bastante. aí, depois desses 5 anos, quando que deu esse estralo assim, putz, quero abrir meu negócio? Na verdade, eu não tinha muita vontade de abrir aqui em Malta, assim, eu nunca pensei muito nisso. E aí tem o meu sócio, o Ed, né? E aí ele ficava, vamos abrir, porque na época da pandemia eu saí do meu trabalho e aí tava meio complicado de arrumar outro emprego e eu tive Covid e aí eu não tava muito querendo trabalhar. E aí eu comecei a cozinhar de casa. Aí eu comecei a fazer feijoada, vender pra galera, eu fazia marmita, tipo, para algumas famílias, eu entregava todo dia, e aí foi indo, comecei a aumentar os clientes, ia sempre aparecendo gente, de final de semana a feijoada bombava, às vezes eu fazia parmegiana, esfirra e tal, e o pessoal gostava. Gente, a Thaís Sampaio, a feijoada é a famosa aqui de mal, vocês não estão sabendo. A feijoada é boa, é boa. É. E aí, pô, e o Ed começou, eu sempre tive o sonho de abrir um café, não sei o quê, não sei o quê, vamos abrir um restaurante, vamos abrir um restaurante. Eu ficava, não, para, Ed, para. E aí, pô, sei lá, a gente começou a pesquisar lugar, assim, mas meio do nada, daí a gente achou o nosso antigo ponto, e aí a gente começou a comprar as coisas, eu falei, meu, vamos, já tá aí, vamos embora. Você só foi no fluxo. Foi indo, assim, não foi nada pensado, sabe? Tanto que aí a gente foi abrir, aí eu falei, tá, e o que a gente vai fazer? Qual vai ser a nossa cozinha? Porque eu nunca tinha trabalhado com cozinha brasileira. Tipo, eu faço as coisas, mas não era uma coisa assim que eu tinha, minha paixão e tal. Sim. Mas aí fui desenvolvendo. Lógico, minha comida brasileira é sensacional, né? Eu gosto muito. E aí a gente foi desenvolvendo. E aí Ficou 100% ficou brasileiro, 100% assim. brasileira. E isso vai fazer 3 anos, então, né? 2 anos. 2 anos. Fez 2 anos agora em abril. 2 anos, então. Qual que é a sensação? Porque daí, nesse caso, foi sua primeira vez sendo chefe e dona do seu Dona. negócio. É diferente, Cara, né? é difícil. É muito difícil, assim. Porque não é só a cozinha, né? Tipo, você coordenar uma cozinha é uma coisa. Agora, você coordenar o salão, a cozinha, tem que cuidar da parte do marketing, a parte do financeiro. É pesado, assim. O primeiro ano, para mim, me sobrecarregou muito. E aí tem aquele peso também, né? Do tipo, tem que acontecer. Você fica com aquilo na Exatamente. cabeça, né? Exatamente. Mas tá acontecendo. Graças a Tá Deus. super Tipo, acontecendo. sim, sim, sim. E abrir um negócio fora do Brasil, assim, pra você foi natural? Ou teve alguma dificuldade, você sentiu assim, putz, sou imigrante, tem alguma coisa assim que me dificultou mais nesse processo, ou não? Eu achei bem tranquilo, assim, é que eu tenho, minha esposa é maltesa, então acaba sendo mais fácil, porque aí tem algumas coisas que eu não sabia, perguntava para ela, o pai dela também é bem dentro dessa área de business, e aí ele foi me ajudando um pouco, mas eu acho que não tem muita burocracia, é fácil, assim, se você é brasileiro é um pouco mais difícil, se você não tem cidadania europeia, mas se você tem, é tranquilo, eles não dificultam, não. E muito pelo contrário, tem vários incentivos pela União Europeia e pelo governo maltês.
Olha aí, ó. Então, se você está querendo abrir um negócio, não é assim um bicho de sete cabeças. Não, não, é Um bem mais fácil do restaurante. que a gente pensa. Exatamente. E agora que você mencionou que você é casada aqui. Isso rolou nesses 8 anos, então faz quanto tempo? Sim, a gente tá junto, acho que vai fazer 7 anos agora. De 7 anos. casadas, vai fazer 3 agora em julho. Olha só, então foi quase logo que você chegou, né? Sim. Eu cheguei Olha só. depois de um ano e 2 meses a gente se conheceu. E como é namorar uma maltesa? Ah, eu acho o maltês muito parecido com o brasileiro, Em né? questão, acho, até de familiar, assim, né? De ser muito Sim, unido, talvez. sim, sim, sim. E a família dela é bem unida, assim. Tipo, a gente meio que mora ali tudo junto, é uma casa do lado da outra. Então a gente tá sempre na casa dos pais dela, sempre vê os irmãos ali, tipo, as datas comemorativas a gente tá sempre junto, então é bacana. E a comunicação, você não fala maltês. Não, eu entendo um pouco assim, mas não falo muito. Eu até cheguei a fazer umas aulas, mas aí eu não tinha tempo de estudar e tal, e aí eu ficava muito perdida no conteúdo e eu acabei deixando pra lá. Deixou pra lá, e daí vocês conversam inglês Inglês. mesmo. E ela tá aprendendo português, você falou, né? Agora ela tá lá, vai ficar um ano no Brasil, né? Ela volta pro Brasil em janeiro. Aí você fica em Malta e ela fica no Brasil. Sim, tanto que ontem o irmão dela tá lá, né? E aí eles foram pra casa da minha família. Tipo, tava todo mundo na casa da minha avó, com a minha família, meus amigos, e ela, e o irmão. Eu falei, E e eu em você aqui, Malta. nossa, trocou, trocou. Ah, mas acontece. É, tá certo. E assim, falando sobre tua vida em Malta, você falou ali, né? Putz, meu sonho era sempre morar perto da praia e depois você deu uma risada que, tipo, talvez mudou essa concepção que você tinha do morar perto da praia, ou não. Como que é, assim, a tua relação com Malta mesmo? Tua vida aqui, você curte, não curte, tem planos de sair? Porque agora você tem algumas raízes aqui que você criou, né? Então, às vezes, complica, assim. Como que tá esse momento? Então, quando eu cheguei, pra falar a verdade, tipo, eu não gostei muito. Eu até queria mudar daqui. Quando eu conheci minha esposa, eu tava pra mudar, tava com passagem comprada já, mas aí sempre acontecia alguma coisa e eu acabava ficando. Eu ia embora em agosto, daí eu ia embora em setembro, aí eu ia embora em janeiro e fui sempre ficando, virando uma bola de neve. Ah, e aí com o tempo você acostuma, né? Tipo, você começa a trabalhar e aí você vai focando nas coisas do dia a dia, você acaba não percebendo. É... é que eu gosto de cidade grande, eu gosto de São Paulo, eu gosto de Londres, Você é de São Paulo? eu sou do interior, sou de Sorocaba, mas eu morei em São Paulo. Aham. Então, eu acho Malta, tipo, muito pequeno, é aquela coisa muito do interior, e eu acho Malta muito parecido com o Brasil em algumas coisas. Então, tem algumas coisas que me pegam, assim, no dia a dia, mas você vai deixando pra lá, né? Não tem muito o que fazer. Você vai ir tentando equilibrar, né? Porque, putz, eu tenho meu negócio aqui, tô criando uma vida aqui, Sim, e é difícil, né? é difícil. E Malta mudou muito, né? Você tá aqui há 7 anos também, você sabe. Quando a gente Sim. chegou, era outra coisa. Às vezes minha esposa fala isso, a Malta não é uma Malta que eu cresci. Então, se a gente já acompanhou isso em 8 anos, imagina alguém que cresceu aqui. Nossa, imagina. E até para eles, eu acho, né? Que às vezes deve dar um susto, vai? Eu acho que, né, essa invasão, não invasão, mas muito imigrante, eu acho que veio de uns anos para cá, para eles deve ser difícil também, né? A gente às vezes olhar também para o lado deles, né? Ah, com certeza, né? E não é só isso também, o país está crescendo muito, e aí eu não sei se está crescendo do jeito certo. Então, eu acho que incomoda também o maltês isso, né? Porque eles estão perdendo a identidade do país deles, eu acho. Tá crescendo rápido, eles querem construir tudo para acomodar a galera, ganhar dinheiro, aí ao mesmo tempo cresce de um jeito que não é organizado, né? Sim. Tá, é um país em desenvolvimento, Sim. né? E são as coisas que a gente tem que ir lidando e equilibrando. Acho que é bem isso. E quando a gente está vivendo aqui, a gente vai se acostumando, né, com certas coisas e vendo, putz, tá mais positivo do que negativo? Qual que é, né, o que que eu tiro dessa experiência, assim? Ah, com certeza. Ah, no final do dia a ilha é linda, né? Você vai pra Sim. praia, você esquece das coisas também. É verdade. Dá uma esquecidinha. Dá uma esquecidinha, Pô, Valeta é maravilhoso também, não é só praia, tem várias coisas Sim. para fazer e tal. Mesmo sendo pequeno, mas é um país turístico, né? Então você sempre tem alguma coisa. Principalmente agora no verão, para a galera que vem estudar, tem vários festivais, tem várias É coisas. verdade. Todo dia tem coisa para fazer, então. Até o Alok tá vindo pra cá, gente, esse ano. Será que ele vai lá, vai dar uma passadinha lá no restaurante? Pô, vou mandar mensagem. Não, quem que foi lá? Foi
foi o jornalista, O né? Evaristo Macedo. Evaristo, olha só, ele tava lá, passou, foi dar um rolezinho lá. Ele foi 2 dias, ele tava com as filhas. Aham. Olha só que legal. E assim, questão de você ter aberto um restaurante brasileiro, como que você avalia a tua clientela? É realmente muito mais brasileira por ser um restaurante de culinária brasileira? Ou você, putz, vão gringos lá? Como que é assim? Hoje em dia, o nosso público está mudando. Quando a gente tinha outro espaço que era menor, eu acho que era 70, 80% brasileiro e 20% gringo. Eu acho que hoje em dia a gente já está ali num 60, 40, 50, 50. Aí, ó. Mas também eu acho que muitos brasileiros levam, né? Também Sim. seus amigos. Então isso é legal, né? Para o pessoal conhecer. E o que mais que o pessoal pede lá, assim? Quem não é brasileiro? Não, é feijoada. O pessoal prova bastante feijoada e picanha. Feijada e picanha. O que você vende lá hoje, assim? Só pra galera ter uma noção. Além da feijoada, picanha, que mais que De tem? entrada, a gente tem calabresa cebolada, tem coxinha, bolinha de queijo, a gente tem picanha, parmegiana, estrogonofe. Aí eu tento dar uma mesclada, a gente tem umas pastas também, porque às vezes vai gringo, mesa grande, às vezes tem uma ou duas pessoas que não gostam muito de arriscar. Aham. E aí a gente tem sobremesa também, tem brigadeiro, beijinho, tem pudim. Agora eu introduzi umas sobremesas novas, a gente tem uma tortinha de maçã, uma banana caramelizada com sorvete, que a gente come muito no Brasil É também. verdade, banana caramelizada com sorvete. E você estava me falando, né, que você veio de carro pra cá, você mora em Melilla, certo? Maria Melirra. Gosta de morar lá, indica morar lá, porque o teu restaurante é em Gzira, né? Sim. Que é um caminho. É um caminho. Eu adoro Melirra, eu acho muito tranquilo, assim. Depende muito do que você quer. Para a galera que vem estudar, que quer ficar ali no fervo, eu não recomendo muito. Aí é melhor ficar ali naquela área mais central mesmo, San Julias, Gzira, Exato. Slima. Mas aí se você quer um pouco mais de conforto, um aluguel com preço mais acessível, ficar mais tranquilo, porque eu acho as praias do norte sensacionais. Exato. A gente tá aqui no meio do caminho, né? A gente tá em St. Paul's Bay. A gente gosta muito também de morar aqui. Eu acho que é bem isso, é muito perto das praias, né? Pra quem curte praia de areia, Sim. você tá 20 minutos. Em Melilla você tá bem menos, né? Tanto que a minha praia preferida é Paradise Bay, sempre foi. Então Ah, a é gente tipo também ama. ali do lado de casa. Mas se você não tem carro, é um pouco mais complicado. Até tenho umas amigas que moram lá também, mas aí ela trabalhava em Valeta. Era 2 horas para chegar de ônibus todo dia. É. Então, e aí tem aqueles horários de pico, mesmo com carro, né? Tipo, eu não saio de casa antes das 9, 9h30, a não ser que eu precise. Porque senão eu demoro o mesmo tempo se eu sair de casa, tipo, 9h30. Exatamente. É muito trânsito. É muita questão de você organizar os horários. Se você pode, você evita. É Sim. bem isso. E no fim de tarde ali também, a partir das 4h30 até o quê? 7, Até umas 7 e 7. pouco, né? Aí você também fica lá, porque você acho que você tem jantar, né? Eu fico o dia todo. Então, normalmente eu saio 9h30, eu demoro 20 minutos, meia hora no máximo para chegar lá. E a volta também é isso, 20 minutos, porque eu saio do restaurante 9h30, 10 horas, já não tem mais trânsito. Então, para mim, eu pego aquele horário mais tranquilo. Sim. Assim, fazendo um balanço de, 8 anos aqui em Malta, né? Tudo que você passou, casou aqui em Malta, montou seu negócio. Como que você avalia morar aqui, né? Para quem, às vezes, o pessoal que assiste nesses vídeos de imigrantes, muitos estão pensando, putz, será que, né? Estou avaliando, será que vale a pena eu ir para Malta? E eu queria ouvir a tua opinião, assim. Para quem está pensando, qual seria o perfil da pessoa que, né, você indicaria vir para cá? Se você gosta, se você não gosta, teus pontos positivos e negativos, teu balanço geral vivendo 8 anos aqui. Eu super indico, eu acho que todo intercâmbio é bem-vindo, assim. É uma experiência que, se eu soubesse, eu teria feito antes, eu acho. Eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que ter essa experiência. A gente sai do Brasil, acho, às vezes, com a cabeça muito fechada, e quando a gente vem para cá, abre de um jeito, conhecendo pessoas novas e a cultura. Então, eu acho que eu recomendo para todo mundo, seja em Malta ou algum outro lugar da Europa, mas, pô, Malta é um lugar bacana, eu acho que abre muito as portas, assim. Tá fácil para estudar, você consegue trabalhar. Em outros países é mais difícil, né? E o custo acaba sendo maior. É verdade. Então, eu acho que aqui em Malta é bem mais acessível. Principalmente, você diz, para ingressar no mercado de trabalho, assim.
tanto para estudar como para trabalhar, né? Você ali estudando, você consegue fazer um part-time com visto. Tem sempre um jeito ali, né? Para conseguir. Um ponto positivo e um negativo de morar em Malta. Difícil, né? Vai, fala. Um ponto positivo acho que são as praias. O país é muito bonito, assim. Tipo, para turismo é sensacional. Um ponto negativo... Cara, eu vou falar uma coisa que eu sofri bastante. Eu acho que essa estrutura com a parte de eletricidade, assim, é uma coisa que eu sofri bastante lá no restaurante e eu acho que é uma coisa que precisa mudar muito. E vamos falar sobre isso, acho que é legal, só para o pessoal entender, né? Porque agora a gente Sim. está com obras gigantescas aí, cavocando o país todo com cabo, né? E o que rolou com você? Por conta de blackout, né? Sim. Cara, na Ingzira a gente passou por uma situação muito complicada, assim. No restaurante era dia sim, dia não, sem eletricidade. A gente teve uma vez que a gente ficou 3, 4 dias sem luz, eu tive que alugar gerador e tal. É bem complicado, porque o que acontece? Malta, a estrutura de Malta, hoje em dia, quando a gente vê esses prédios, a gente tem que pensar que há 10, 15 anos atrás era uma casa. É verdade. Então, as pessoas estão subindo os prédios e a parte elétrica não está acompanhando, eles não estão trocando. Então, sobrecarrega, não dá conta. Então, os cabos estão sendo identificados por causa do calor, porque fica embaixo da terra, né? E por causa da sobrecarga, né? Não dá conta. Nossa. E aí agora eles começaram a mudar, ainda mais no verão que tem muito turista. Aí você pensa uma casa que ele tinha um ar-condicionado antigamente. Hoje em dia tem 10. Nossa. Exatamente. A sobrecarga é gigante, ainda mais na região central. Eu acho que vocês sofreram muito mais, né? Porque aqui, não sei em Melilla, mas aqui a gente teve talvez 1 ou 2, no máximo, durante o verão. Não tivemos, assim, quanto ficou em Slima, né? Que teve vários dias. Não, em Melilla eu tive uma vez só. Sim. E há 2 anos atrás. Mas lá em Gzira a gente sofreu 2 anos seguidos. Ano passado, assim, teve dia de quase ficar a semana inteira fechada. E tem alguma coisa que o governo faz para ajudar vocês, assim, nesse quesito de, por exemplo, é uma culpa deles de vocês terem que ficar fechado durante todo esse tempo, né? Eles até ofereceram um benefício, mas era uma coisa muito pequena, tipo, para você ir atrás e para, sabe, Burocracia, não é uma coisa assim. que vai resolver, pô, o prejuízo que eu tive de ficar uma semana fechada, eles não vão pagar a perda e tudo. Então, às vezes, ficava assim, eu tinha que trazer tudo para Melilla, organizar tudo na minha casa, no outro dia de manhã levar de novo. Aí chegava lá, começava o serviço 2 horas, acabava de novo. Tipo, eu nunca vou deixar a comida lá e pôr em risco, né, os clientes e tudo. Então, era complicado. Mas agora eles estão arrumando, né? Tomara que dê certo. Sim, espero. Você vai dizer pra gente. E, assim, uma última coisa que eu gostaria de perguntar sobre essa questão da ilha ser turística, né? O quanto impacta o teu negócio, assim. Você vê uma mudança muito grande, uma flutuação muito grande em relação a verão, alta temporada e baixa temporada no restaurante, ou não? Muitas vezes por teus clientes morarem aqui, não sei. Como que seria isso para você? No inverno a gente não sofre tanto, porque aí os nossos clientes tipo, já moram aqui, os clientes fixos. E no verão a gente tem um pico. Vem muito brasileiro para cá no verão e bastante gringo também, né? E a galera curte. Meu ano passado, que tinha gente do Canadá aqui. E era assim, tipo, chegavam mesas grandes no restaurante direto, assim, 2, 3 vezes por semana e grupo diferente. Então, vem bastante. Então é bom, dá para ganhar bastante dinheiro no verão, né? Tanto em restaurante quanto, né, outros, né, quem trabalha com turismo e tal, dá um pico muito grande, assim, né, durante essas épocas. Ali de julho até setembro, começo de outubro, você sente bastante. Tem alguma outra coisa que você gostaria de adicionar, assim, pro pessoal que tá vindo aqui? Pô, vem pra Malta, pessoal. Vem pra Malta que vale a pena. Ó, agora ela tá defendendo Malta aí, ó. Eu acho que é uma experiência positiva pra galera vir pra cá, estudar, conhecer a ilha. Não vou falar que não é o melhor lugar da Europa, mas eu acho que vale a pena. E eu vejo a galera vir pra cá estudar e a galera gosta, né? Eu tô brincando com você, né? É porque ela falou, ela dá risada, porque são 8 anos, e você tem, às vezes, uma relação, assim, né? Que, às vezes, putz,
gosto, não gosto. É amor e Mas ódio, eu acho que né? E aí você vai enraizando, tipo, não tem o que fazer. Você fica aqui e acabou. Mas eu acho que é muito do perfil também, né? Eu acho que é bem isso. Você é acostumada com cidade grande, né? E às vezes tem muita gente que gosta desse perfil de, putz, tá se sentindo de férias praticamente quando você tá aqui, né? Trabalhando, vai pra praia, curte, intercâmbio também, né? É um país que tem muita coisa legal para você fazer e curtir também. Então, acho que muito do perfil, assim, né? Tem que vir ver para experimentar. Vem, vale a pena toda a experiência, acho que é positiva. O que eu mais sinto falta é pegar o carro e viajar. É o que eu mais Sim. faço no Brasil. E longas distâncias, ir para Eu lugar. fui para o Brasil ano passado com a minha esposa, a gente viajou quase 5 mil quilômetros. Nossa, rodaram então A gente bastante. saiu, aí a gente fez o Paraná, a gente foi até Santa Catarina e depois voltou. Olha só. Foi lá para perto da minha casa, então, de Você é de Curitiba. onde? Ah, você é de Curitiba? Aham, passou por lá, não? É, passei, eu morei em Londrina, então a gente fez Aham. Londrina, Foz, Curitiba, e depois a gente desceu lá para Camboriú, Floripa, Ai, que Itapema. delícia. Nossa, maravilhoso. Não, Curitiba é sensacional. Ah, eu gosto. Moraria fácil. E antes da gente finalizar, a Thaís, gente, ela tá fazendo programa de TV aqui em Malta, não tá? Conta essa história aí. Não, eu tô fixa num programa na TV de manhã, começa às 10 horas da manhã com a Antonella Vassalo. Eu vou toda terça-feira. E como que é o programa, assim? É um programa tipo Ana Maria Braga, mas de uma proporção menor, assim. Sei. Então tem sempre um chefe cozinhando, ela apresentando, tem alguém com piano, uma pessoa cantando, e ela vai entrevistando várias pessoas. E aí, durante o processo, fica sempre o chefe lá cozinhando, e no final a gente apresenta o prato. Mas você que faz as receitas, tudo? Sim. Ou já tem um Não, um eu que script? faço. Tipo, eu tento cozinhar, fazer bastante coisa brasileira lá. Eu já fiz muqueca, já fiz coxinha, É mesmo? esfirra. Tento fazer o máximo que dá de cozinha brasileira. E eles adoram. E os convidados são pessoas daqui conhecidas, assim? Sim, pessoas de Malta. A maioria é Olha. maltesa. O programa é em maltês, né? Mas daí quando vai alguém de fora, ela fala inglês com a pessoa. Mas você tem que falar também no programa? Falo. Ou- Em inglês aí? Fala inglês, isso. É porque aí tem uma introdução, eu explico um pouco o prato, a receita, o que eu vou cozinhar no dia. Daí, durante o programa, ela vem, mostra mais ou menos o que está sendo feito ali, se tem alguma dica do que eu estou cozinhando. E aí, no final, a gente apresenta, conversa mais um pouco. Olha, então é vibes Ana Maria Braga, mas que Sim, legal. sim, E como sim. que surgiu esse convite? Do nada, assim? Então, quando eu trabalhava nesse restaurante maltês, o Byron, que é o dono, ele vai toda sexta-feira. E aí, quando ele não podia, ele me mandava. Então, eu ia no lugar dele. E aí, eu comecei a ir e tal, e aí depois de um tempo, uma amiga minha que trabalhava com ela me mandou uma mensagem perguntando se eu não queria começar a ir, pediu meu número de telefone porque ela não tinha, e daí ela entrou em contato e a gente acertou, e agora eu vou toda semana. Fixa, celebridade televisiva em Malta. Qual que é o programa? Qual é os horários certinho para às vezes quem tá aqui, né? Começa às 10 horas da manhã, das 10 até as 11h45, mais ou menos, todo de segunda a sexta. No TVM, não? TVM, No principal canal. É tipo a Globo daqui de... A Globo de Malta. Olha só. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de conversar aqui um pouquinho com a Thaís. E se vocês tiverem alguma dúvida, falarem aí um pouquinho o que vocês acharam do episódio também, vocês podem deixar aqui nos comentários. Curte muito esse episódio. E tem vários episódios aqui para vocês maratonarem também no canal, tá? Só vocês fuçarem aí que tem um monte de brasileiro contando um pouquinho de suas histórias. Thaís, muito obrigada por compartilhar um pouco desse processo de vir aqui para Malta. E espero que tenha gostado aí do nosso bate-papo. Adorei, obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigadão. Tchau, tchau, gente. A gente se vê o quê? No próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.